Uma casa com 14 cômodos, quartos, salas, onde abrigou outros poetas que também passavam nessa região fazendo cantoria, sendo que o poeta Patativa também foi repentista e viólogo, clássico repentista pé de parede, assim como era dito naquela época. Essa casa até hoje tem os registros e é aberta à visita para você que está assistindo a gente nesse momento. Nós vamos mostrar as repartições da casa e um pouquinho dessa história. Lembrando que quem vir visitar essa casa pode ser guiado também por mim, poeta Daniel, ou por um membro que se encontra na Fundação Memorial Patativa do Assaré. Vem comigo! Essa é a sala principal da casa onde nasceu Patativa. Aqui eu me sinto em casa, é aqui que eu me sinto bem. Nesse ambiente que eu estou nesse momento, todos podem visitar, vocês vão encontrar peças como os armadores, registros da época que eu vou mostrar agora para vocês também, a mãe de Patativa do Assaré. A casa tem 14 cômodos e abriga objetos da época usados pelo próprio Patativa e a história. Já que você vai ser uma visita guiada, nós vamos contar também a história de cada cômodo, cada ambiente para vocês. Essa é a sala do oratório. Essa casa, quando o poeta Patativa nasceu, ela era dividida em duas casas. Então você vai ver também um misto do seu irmão, Pedro Mariou. Era um homem mais religioso, mais para a religiosidade, como o Patativa era para a poesia. E essa sala é o oratório. Como vocês veem, típico no Nordeste, você encontra quadros semelhantes a esse nas residências mais antigas, as mais tradicionais. Como a gente encontra também um presépio, que ao lado a gente vai ver um presépio que era habitual rezar às 6 horas, que é a hora da Ave Maria aqui no sertão. Filho de família simples, mas o poeta tinha na sua simplicidade a felicidade, como ele afirmou várias vezes nos seus versos. Eu vou dar um exemplo como era a vida de Patativa através dessa cozinha típica da época. Sua esposa Belarmina Paz Cidrão, que carinhosamente ele chamava de Belinha, era quem era responsável pela comida. E olha só que curioso. Aqui ficava um arame de uma ponta à outra, que era para tirar o toucinho quando matava um porco. Da banha fazia-se a gordura, que era utilizada para as frituras. Em cima ficava a parte mais fina, que depois, com a fumaça subindo do fogão, tornava-se um bacon. Aqui acima ficava um milho ainda em espigas, porque na medida que a fumaça subia, não dava nenhuma praga no milho. Posteriormente, quando debulhavam, a palha estava escura, porém os grãos estavam intactos. O poeta Patativa, na sua simplicidade, vivia muito feliz, numa vida razoavelmente boa, ainda que não tivesse os recursos e as riquezas que o mundo de hoje em dia tanto almeja. A Casa de Taipa, conhecida também como Pau a Pique em outras regiões do país, está aberta ao público. A você que quer visitar a Serra de Santana, pertinho da cidade de Assaré, 18 km, você vai conhecer a história do grande poeta Patativa, o Patativa agricultor. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido popularmente como Patativa do Assaré, poeta que levou o nome da sua cidade aos 4 cantos do mundo. Aqui ele nasceu filho de Maria Pereira da Silva e Pedro Gonçalves da Silva. Era o segundo filho de uma família de 5 irmãos, com apenas uma irmã mulher. A vida do poeta foi bem complicada. Com 4 anos perdeu o primeiro olho por uma doença conhecida como dordólio. Aos 8 perdeu o pai, onde teve que trabalhar na roça para sustentar os demais irmãos. Aos 12 anos foi onde ele foi praticamente alfabetizado. E de lá nunca mais frequentou a escola, daí que vem a fama de Patativa como poeta considerado analfabeto. Venha conhecer a história da minha terra.